Olá, sejam mais uma vez todos bem-vindos ao Se Liga na Educação 2022. Eu sou o professor Leonardo Medeiros e estarei com você nessa caminhada da Química até o Enem. Hoje nós vamos ter uma aula que fala de tabela com o Enem. O objetivo da nossa aula será compreender como nós podemos utilizar melhor a tabela periódica, não é? E vamos entender a estruturação, classificação e todos os recursos que ela nos permite ali ao utilizá-la. Bom, mais uma vez, para você, colega professor que está assistindo essa aula, nossa aula está baseada nessas competências e habilidades específicas. Quando nós falamos nisso, nós temos alguns verbos que nos ajudam, né, a compreender o objetivo da questão. Isso, para você estudante também, é muito importante saber que a questão ela tem um objetivo claro. Olha essa questão aqui do Enem de 2017, né? Nós vamos relacionar informações, relacionar propriedades, utilizar códigos e nomenclaturas. Lembra da aula passada que eu falei que tem muito tipo de nomenclatura específica, tem tipo de linguagem específica. Na aula passada nós vimos textos, nós vimos tabela, nós vimos figuras, nós vimos representações de fórmulas. Tem vários tipos de informações que podem vir na questão do Enem. E aí é importante a gente relacionar. Vamos ver essa questão aqui de uma forma que a gente consiga entender essas habilidades. No ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Primeira informação, estamos tratando de gases, né? Eles trazem alguns nomes gregos curiosos. Esses nomes significam o novo, o oculto, o inativo. Eles são tão inertes, olha essa informação, gases inertes. Essa palavra inerte vai nos trazer a ideia de uma coisa que não tem interação, né? E eles estão tão satisfeitos com as condições que não interferem em nenhuma reação química, nem combinam com nenhum outro elemento. Daqui já tem muita informação, hein? E justamente por esses motivos, eles ficaram muito tempo sem ser observados. Só em 1962 que um químico, depois de longos anos e muitos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio. Olha, ele falou que era gases. E agora ele nos dá o nome desse gás, xenônio. Ele fez esse gás combinar com flúor. Esse flúor, que é ávido e vivaz, está romantizando aqui uma linguagem, né? E essa façanha foi tão extraordinária que lhe conferiu o prêmio Nobel. Então, extraindo informações, estava falando num gás que não reagia com ninguém, mas esse gás conseguiu reagir com o flúor. Bom, vamos lá para a próxima, né? Qual a propriedade do flúor justifica a sua escolha como reagente? Não está falando agora do gás, né? Ele está falando do flúor. Mudou o foco. Mas olha só, temos a tabela periódica. Você pode consultá-la. Primeira coisa, os gases que ele está falando está aqui, ó. Lembra disso? Olha o xenônio aqui, turma. Essa coluna é a dos gases nobres. Essa informação nos diz que eles têm o octeto completo. E olha onde está o flúor. Olha o flúor aqui. Essas duas informações na tabela periódica são muito importantes. Muito importantes, porque nos deu a localização, ou seja, o flúor está na coluna 17, 7 ali, ó, 7 elétrons na última camada, né? Gás nobre na coluna 18, 8 elétrons na última camada, exceto o hélio. E o flúor conseguiu reagir com o xenônio. Outra coisa que a tabela periódica nos permite conhecer as propriedades periódicas, propriedades que se movimentam através da tabela. Olha só, uma que cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, é a eletronegatividade.
Temos outras propriedades que crescem de cima para baixo, da direita para a esquerda. Mas por que essa propriedade, eletronegatividade, é tão importante? Porque nós vimos lá que os gases nobres têm o octeto completo. E o flúor está na coluna 17, faltando um elétron para ele ficar com 8 e ficar feliz e satisfeito. Mas ele é tão eletronegativo, não é? Ela não crescia de baixo para cima, da esquerda para a direita, olha, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Olha o flúor aqui, ó. Ele é o mais eletronegativo, ou seja, ele quer atrair o elétron para ele de tudo quanto é forma. E essa propriedade dele, de tentar atrair para ele de tudo quanto é forma o elétron, fez com que fosse possível reagi-lo com esse que estava tranquilão, que já tinha seus 8 elétrons ali. Essa propriedade, nós falamos que quanto mais eletronegativo é um elemento, mais reativo ele é. Então, a propriedade que nos permite afirmar por que ele escolheu o flúor, não escolheu, por exemplo, o sódio, né? Não é a densidade, não é a condutância, não é a estabilidade do seu núcleo, nem tampouco a sua temperatura de ebulição, mas olhando a tabela periódica, nós podemos afirmar que é a eletronegatividade. Olha como essa tabela é muito boa, né? Para a gente poder usá-las como ferramenta. Não tem que decorar não, falou turma. Decorar a tabela para quê? Tem que saber usar. Vamos utilizar aqui códigos e nomenclaturas específicas da química. Mais um texto bem legal situando a gente, né? Na mitologia grega tinha Nióbia, que era filha de Tântalo. 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. E aí ele traz ó, que o número químico, o elemento químico de número atômico, olha aqui, olha, informação importantíssima, conceito, número atômico é uma linguagem específica da química. De número atômico 41, tem as propriedades químicas e físicas parecidas com o de número 73. É tão parecida que ele chega a ser confundido. E daí, quem descobriu esses elementos resolveu dar o nome neles de nióbio tântalo. Bom, 41, 73, guardem esses números. Em homenagem à questão da mitologia, deram nome aos elementos de nióbio e tântalo. Esses 2 elementos adquiriram grande importância na indústria, né? Mas por que eles adquiriram importância? Exatamente porque as propriedades deles são muito comuns. E agora vem, como que eu vou utilizar a tabela periódica para responder essa questão, né? É porque eles têm elétrons no subnível F? É porque eles são elementos de transição interna? É porque pertencem ao mesmo grupo? É porque tem elétrons mais externos, 4 e 5? É porque estão localizados na família dos alcalinos terrosos? Então, mais uma vez, lembrando que a tabela periódica ela traz um símbolo e quando lá no enunciado não falou de número atômico, ele estava falando desse número aqui, ó, que era o número de próton no núcleo do átomo. Essa informação é muito importante. Ele não falou isso para você lá, ele só falou que é um número atômico. Mas é isso que está dizendo. E o que é importante eu saber? É porque a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Começa aqui ó, no 1, que é o hidrogênio, e vai crescendo. Vai crescendo. Outra coisa que eu consigo observar nessa tabela periódica, ou seja, eu estou fazendo uma relação com esse tipo de organização, não é? É uma tabela, é uma organização e tem as informações ali. Por exemplo, ela tem 7 linhas. Olha só, essas linhas são chamadas de períodos e eles crescem da esquerda para a direita. E ela tem 18 colunas. Né? Começa na coluna 1, vai até na 18. Essas colunas a gente chama de família. Presta atenção, você não é muito parecido aí com seu pai, com seu irmão. Às vezes tem até um jeito de falar parecido, quase idêntico. Por quê? Família. Famílias geralmente são parecidos entre eles, né? E a gente observa que nessa tabela,
esse pessoal aqui é do S. Esse pessoal aqui, quando ele vai fazer a distribuição, está no P. Esse pessoal aqui, ó, está no D. E esse pessoal aqui embaixo, quando a distribuição termina em F. Eu percebo que o nióbio e tântalo está aqui, ó. Então, aquela opção de que eles estão no F, só olhando a tabela periódica, eu já percebo que aquela opção está errada. É uma informação que não veio descrito, mas ao ver essa linguagem, eu preciso ter essa habilidade de extrair essa informação, né? Bom, aqui, ó, o nióbio e o tântalo, um em cima do outro, na mesma coluna, ou seja, na mesma família. Por isso que as propriedades deles são tão importantes e são tão parecidas. Esses elementos aqui são chamados elementos de transição. Aqueles do F são transição interna. Então, nós já vimos que eles não são F, não são transição internas, né? Os elétrons mais externos, nível 4 e 5, não. Nós já vimos que eles não são alcalinos terrosos e alcalinos. Por quê? Esses alcalinos terrosos e alcalinos são a família 1 e 2. E eles estão aqui, ó. Eles estão aqui. Então, o que me permite dizer que eles têm essas propriedades tão parecidas porque eles pertencem ao mesmo grupo, ou seja, à mesma família. Bom, vamos a outra questão aqui, mais uma vez relacionando informações, propriedades e utilizando esses códigos que são específicos da química, né? Os compostos iônicos CaCO3 e NaCl têm solubilidade muito diferentes. Os dois são iônicos, o tipo de ligação entre eles, né? Enquanto o carbonato de cálcio, esse aqui, olha, trouxe uma fórmula e trouxe uma linguagem. Trouxe uma fórmula, NaCl, e trouxe uma linguagem, que ele era o sal. Então, a gente precisa entender essas informações contidas no enunciado. Por que que um é solúvel na água, o sal de cozinha, ele dissolve na água? E por que que o outro é praticamente solúvel? Se fosse solúvel, nem tinha caverna. Tem tanta caverna que tem carbonato nela, né? Aí na chuva ela desapareceria. Então a gente percebe que um é solúvel e o outro não. Mas por quê? Se a ligação entre eles é a mesma, é iônica. Aí ele fala que tem a ver com essa energia de rede. Olha que informação importantíssima. Bom, vamos extrair todas essas informações e vamos lá. O que eu consigo fazer aqui? Olha onde que o cálcio está. Coluna 2. Olha onde que o sódio está. Coluna 1. Então, já tem uma diferenciação aí, né? Não são da mesma família. São até próximos, mas não são da mesma família. Então, olha, CaCO3. Vou separar aqui, tá? Separar. NaCl. Separar aqui. Eu tenho aqui carga mais 2, coluna 2, carga mais 1. Para igualar, aqui é menos 2 e aqui é menos 1. Toda essa informação está lá na tabela. Ela está subentendida, mas está lá. Então, se eu tenho o Ca mais 2 e o CO3 menos 2, se eu fazer essa energia aqui em módulo, olha, mais 2 vezes menos 2. O resultado aqui dá 4. E se eu pego o NaCl, mais 1, menos 1. Se eu faço assim, módulo, olha, mais 1,
vezes menos 1, isso aqui dá 1. E agora eu consigo perceber quão forte é a energia de ligação entre eles. Um é 4, o outro é 1. Por isso que ele é praticamente insolúvel, né? Então, o que tem a ver? A atração entre os íons aqui é muito mais forte do que aqui. Lembrando que íon tem carga, né, galera? Quando fala íon, estamos falando de carga. Olha, essas informações todas contidas lá na tabela periódica. Essa linguagem aqui, relacionar esse tipo de linguagem, dominar esse tipo de linguagem, né? É importante que você desenvolva essa habilidade. Vamos para mais uma? 2020. Mega espetáculos com grande queima de fogos. Após essa queima, algum material particulado permanece suspenso no ar. E ele nos fala aqui de sódio, potássio, bário, chumbo, antimônio, cromo e alguns outros, né? E ele nos fala que esses espetáculos trazem algum risco ambiental. Bom, especialmente por causa disso aqui, turma, ó. Chumbo e alguns sais de cromo, tá? Sódio e potássio nós temos na nossa alimentação, temos até algum cromo no nosso corpo, mas pequena quantidade, né? Nitrogênio, enxofre, temos aí. Mas esses dois aqui, ó, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por que é algum risco ambiental? É por causa que a substância, depois da queima, são inflamáveis? Não, né, galera? Depois da queima, não. Os resíduos, depois, ali são explosivos? Não. Né? Explodiu, a pólvora já explodiu, acabou. O sódio e o potássio são responsáveis pela toxicidade? Não, a gente tem sódio na alimentação, tem potássio, né? E o produto contém, isso é importante, olha, o conhecimento na tabela, que lá tem os chamados metais pesados. Bom, e caminhando aqui para a nossa... Finalmente, esse tipo de linguagem aqui é bem legal, né? Esse é uma linguagem que caiu aqui no Enem de 2020 e é uma tirinha. E aí parece que não tem nada a ver com química, né? O que está acontecendo aqui? O dono desse gatinho aqui chegou em casa e o gatinho, a fim de ter um afago ali, começou a encostar aqui na calça do seu dono, na perna ali, atritando. E de repente os pelinhos do gatinho ficaram todos assenhoriçadinhos, né? E aí ele fala assim, eu odeio eletricidade estática. Bom, não tem mais muita coisa de informação explícita, né? Mas tem muita coisa de informação subjetiva, implícita ali. Por exemplo, ele pergunta, por que teve a eletrização? Por que o pelinho ficou daquele jeito? Olha só, a primeira coisa que ele nos fala é que houve troca de átomos. E aí nós temos que ter consciência do que é um átomo. Nós sabemos que não dá para trocar átomo assim, né, encostando, simplesmente trocar o átomo, tirar um átomo, não é simples assim. Olha, diminuição do número de prótons. Essa informação tem muito a ver com essa. Por quê? Próton está no núcleo do átomo. Então, quando a gente faz reação química, nós geralmente estamos fazendo reação na eletrosfera. A eletrosfera é uma região externa ao núcleo que tem os elétrons, né? Criação de novas partículas? Não, né? Ou seja, é a movimentação de elétrons entre a calça e o pelo do gato. Bom, galera, mais uma vez, muito obrigado. Conto com vocês nas nossas aulas, assistam, revejam as aulas, façam novos exercícios e até o Enem.